Olá, povo de Deus, povo santo, um forte abraço. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar e abençoe a sua família. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Hoje, eu e o pastor Diego estamos aqui felizes da vida por estar recebendo aqui uma pessoa muito ilustre, não é, pastor? Com certeza. É muito importante nas nossas vidas, que é o presbítero Carlos Magno. Presbítero, prazer, que Deus abençoe e te use aqui para a gente levar uma mensagem ao coração de todos os ouvintes da TV Gerais. Amém. A honra é minha, né? Sei que Paraupeba é um povo abençoado por Deus e aquilo que Deus tem feito e trabalhado através da vida dos senhores, né, eu tenho espelhado. Eu creio que é uma continuidade, porque eu aprendo com os senhores. Mas Deus tem muito o que fazer através das nossas vidas, sim. É verdade, viu, presbítero? Deus é bom, né? Deus tem manifestado o seu poder, a sua graça sobre a vida daqueles que o temem, daqueles que obedecem a sua palavra. Não é verdade? Pastor Diego, prazer. Prazer, pastor. Prazer, presbítero Carlos. É uma honra, né, estarmos aqui mais uma vez neste programa. Cumprimento todos os telespectadores da TV Gerais e tenho certeza que este programa vai ser uma bênção na vida de todos nós e tenho certeza que será uma bênção na sua vida e na vida da sua família também. Olha, e hoje nós vamos estar com um tema muito interessante, que é oração, né, pastor? E com toda sinceridade, eu sei que todos nós oramos, né? Nós precisamos praticar a oração, mas o presbítero Carlos é um exemplo para nós, não é, pastor? Em questão de oração, um homem de muita oração, um homem que a gente aprende ainda muito sobre os testemunhos que ele tem, né? De ter praticado oração e Deus ter feito milagres e maravilhas na vida dele, não é isso, pastor? É verdade. A oração, só completando um pouco aqui a sua fala, a oração ela é a chave, né, de tudo na vida cristã, né? E isso engloba não só a vida cristã, mas engloba a vida num todo, né? Hoje a oração é nós conversarmos com Deus, é nós expressarmos aquilo que sentimos, aquilo que queremos, né, aquilo que ansiamos, né, diante de Deus. E nós temos que comunicar com Deus, né? Nós temos que falar com Deus. A oração é isso, né? É nós falarmos com Deus. E de fato o presbítero Carlos é um homem de muita oração, é um homem que, né, sempre tem dado seus testemunhos, né, daquilo que Deus tem permitido que ele vive, e eu tenho certeza que é uma inspiração, né, para todos nós, para a nossa igreja, para a comunidade evangélica Palavra Viva e para todos aqueles que conhecem de fato o presbítero Carlos. É verdade, e é interessante a questão de oração, né, presbítero? Porque Deus, ele espera que nós falamos com ele. E nós conseguimos falar com Deus orando. Com certeza. E em Mateus 6,6, a palavra de Deus está escrito que, assim: mas tu, quando orares, né, entra no teu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai que está em oculto. Essa é a primeira parte desse versículo. Então, quando orares, ou seja, o Senhor, ele tem uma expectativa que todos nós oremos, né? E nós precisamos orar, não é isso, presbítero? Isso. A oração, ela é um diálogo com aquele que pode todas as coisas. Aí me pergunto, como orar? Né? A Bíblia diz em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar. Ou seja, não existe um modelo de oração. Agora, existe um problema. Existe uma necessidade. E essa necessidade, ela faz um despertar, porque é algo que nós não conseguimos resolver. É algo que nós não conseguimos, por si, trazer uma solução. Aí onde entra, né, a sua disponibilidade de buscar quem pode resolver aquela situação. A oração, pastores,
ela é aquela chave que abre todas as portas, ou seja, não tem segredo. Oração é aquela chave que abre a porta do desemprego. Oração é aquela chave que abre a porta da cura, que abre a porta do desânimo, tá? A oração, ela é aquele oxigênio, tá? Que quando chega com o paciente em um hospital, né, logo eles verem que ele não tem condição de respirar, ele não tem condição de sobreviver, mas vem com oxigênio e adapta, de repente o paciente está com vida, está se melhorando. Essa é a verdadeira oração. A oração é aquela árvorezinha que está caindo a folha, aquela árvorezinha que não tem mais vida, e alguém chega com a água e coloca sobre aquela árvore. A oração é isso. Agora, a árvore, ela recebe a água, pastores, e o senhor observa que ela leva um tempinho para se reagir, ela leva um tempinho para poder entender que ela recebeu. Assim é a oração. Tem oração, pastores, que é instantâneo. Verdade. Deus te ouve na hora, o milagre é o decorrer na hora. A oração, então, rega, né, pastor? Aquilo que você deseja, como você exemplificou aí sobre essa árvore, que você colocando água naquela árvore, né? Ou seja, você está regando aquela árvore e consequentemente aquela árvore ela vai ficar mais vistosa, vai ficar mais forte, né? E isso, volto a repetir, tem oração que é na hora, o milagre. E a outra só tem que perseverar. Exato. Porque uma certa feita, eu estava em uma igreja em Caetanópolis e de repente chegou uma mãe com uma criança que gritava de dores. Até então eu não sabia o motivo dos gritos. E aquela mãe foi até um obreiro e foi até o pastor que estava no altar e pediu que ele orasse. E ele indicou, falou com o obreiro, vai até o Carlos e pede ele para orar. Eu fui até pastores, até a mãe, e perguntei por que chora. Falou, olha, ele está com reumatismo no sangue. Ele toma uma bezetacil por dia. E segundo o médico, ele não passará de 6 anos de vida. É um caos assim, que a medicina já definiu. Quando ela falou que era reumatismo no sangue e já afetava os ossos, eu me preocupei muito. Por quê? Porque eu não tinha nada para se oferecer, mas eu tinha um Deus que ele respondia à necessidade daquela criança. E eu fiz aquela oração básica: Senhor, o Senhor tem, o Senhor pode, cura. A criança, pastores, se articulou, mexeu, a mãe não queria colocar sobre o chão, tá? Mas ele sentiu necessidade de alimentar, ela pegou uma madeira, amamentou, o menino ficou o tempo todo no culto brincando. Isso foi na sexta-feira. Na quinta-feira tinha culto, igreja em Paraupeba. Aquela mãe estava ali para dar aquele testemunho, sabe, pastores? Que já tinha ido até o médico e feito todos os exames, inclusive do osso da criança, e não tinha mais nada. Eu creio que, quem sabe, esta fala chega até a casa dessa mãe. Eu soube que depois essa criança, um tempo atrás, tinha 18 anos, ou seja, o que eu tinha para oferecer? A água, que é a oração. Porque a água, a hora que o senhor molha, pastores, talvez o senhor não vê o milagre. Volto a repetir, tem coisa que o senhor tem que insistir, mas já está provocado o milagre, que é a oração. Se pegarmos Marcos 8, 22, ali fala que Jesus deparou com um cego. E eles foram até Jesus e ele orou com aquele cego. E aquele cego, Jesus fez uma pergunta: o que você vê? Eu vejo homens como a árvore que andam. Ou seja, Jesus voltou a orar novamente. Então, oração, pastores, o senhor não pode desistir da primeira, porque Deus, de repente, quer fazer com que você persevere na oração. Então, oração é isso. É uma verdade, né, pastor? Com certeza, de fato, né? Que a oração, ela, né, requer de nós uma perseverança. E é o que, infelizmente, o mundo tem ido contra isso, né? O mundo quer as coisas para ontem, nem é para agora, né? Então as pessoas acham que a oração, né, quer um milagre de Deus e Deus tem que fazer na hora. E às vezes nem sempre é assim. Pode ser assim? Pode, porque Deus pode.
Deus pode curar de uma forma instantânea, Deus pode abrir a porta de uma forma instantânea, mas Deus pode levar lá o seu tempo, o tempo que Ele achar necessário para Ele fazer essas coisas acontecerem. Então, nós temos que entender o seguinte: a oração, ela é importante, mega importante, mas a oração também, ela traz para nós o quesito: eu preciso ser perseverante, eu preciso, né, querer buscar ainda mais a Deus todos os dias da minha vida. Eu não posso buscar a Deus só agora, ou eu preciso de orar amanhã, eu preciso de orar no mês que vem, eu preciso de orar em todo o tempo que eu puder orar, eu tenho que orar. Então eu tenho que falar com Deus. Por isso a Bíblia diz que temos que orar sem cessar. Sem cessar. E eu vejo que a oração também, ela é uma mistura, né, de necessidade com sinceridade. Por quê? Né? Quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus alguma coisa, é porque nós estamos necessitando daquilo. É verdade. E tem que haver sinceridade do nosso coração, porque Deus sabe de tudo que passa. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. A palavra de Deus diz que Deus, ele esquadrinha os nossos corações, ou seja, Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Então tem que haver sinceridade da nossa parte nas nossas orações. E na verdade na vida inteira, né? Tem que ser sincero em todo o tempo. Mas na oração nós temos que ser sinceros. Não adianta a gente tentar orar pensando que nós estamos enganando a Deus. Exato. Ninguém engana Deus. Isso é tão interessante, pastor, como você diz em Romanos, né, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha para você ver, a Bíblia, ela não se contradiz. Então nós estamos falando aqui, ó, nós precisamos orar. Aí a Bíblia diz, olha, nós não sabemos orar como convém, mas sabe de uma coisa, pastor? Olha para você ver como que é maravilhoso a palavra de Deus. O texto que eu li em Mateus 6,6 está escrito, né? Vou ler mais uma vez. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê, não está falando que ele escuta, que vê, é verdade, secretamente te recompensará. Sabe o que quer dizer isso, pastor? E o que está escrito lá, que nós não sabemos orar como convém, mas o teu pai que vê, ele vê a sinceridade, o que você está falando, sinceridade do seu coração. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Então, a oração precisa ser uma prática, porque Deus, ele não está muito interessado no que nós estamos falando, não. Até porque está falando lá, nós não sabemos orar como convém. Mas ele vê o quê? A nossa sinceridade, o nosso compromisso com ele, com a palavra dele. Então aí os milagres acontecem, presbítero. Por que Deus usa tanto você, presbítero, para... E eu já vi, né, sou testemunho disso, quantas orações você já fez para as pessoas, e aconteceu, né, ser um homem de oração, porque Deus vê as atitudes da sua vida, né, da sua fala, do seu coração, né? Então, aqui o texto está muito claro, está falando isso. E também em Mateus 15:8, só para completar aqui, olha para você ver o que está escrito e afirma o que eu estou acabando de falar. 15:8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então está vendo que Deus não preocupa muito com o que você está falando? É verdade. Ele está preocupado com a sua ação. Com a sua ação. Ele tá vendo a nossa ação. Então é por isso que as coisas vão acontecendo. Mas nós precisamos, né, estar buscando Ele, porque Ele está vendo. Não, olha, o meu filho ali, quando ele está precisando de mim, ele vem me buscar, né? Então Deus não precisa, como você diz, Deus sabe de todas as coisas, Ele não precisa nem ficar escutando muito o que a gente está falando, não, mas Ele escuta. Mas ele tanto é que ele escuta que ele está falando assim, olha, este povo honra-me com os lábios, ou seja, o que está falando, tem gente que fala bonito demais, tem oração que é bonito demais a oração, mas o coração, Deus está falando, mas o coração dele está longe de mim. Longe. É não interessa. Agora, por isso que qualquer pessoa precisa e tem que orar, presbítero. Tem gente que fala assim, não é? Você já ouviu? Eu não sei orar. Não precisa. Você vai aprender a orar orando.
E é o que você falar, é na simplicidade do seu coração que Deus vai trabalhar e vai fazer milagres e maravilhas. É verdade, pastores. Oração, quando nós oramos, você não invoca o nome do seu filho mais velho, você não invoca o nome do vizinho, do advogado. Não, invoca o nome de Jesus. E é tão interessante que Isaías 59, verso 1, a Bíblia diz ali que o Senhor não está com os braços encolhidos para que não possa salvar, e nem os ouvidos tampados para que não possa ouvir. Eu sei, quando o Senhor ora, há uma mistura de milagre, salvação, que acompanha esse ser que está orando. Aí eu pego Tiago 4:8, que está escrito assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará em vós. É muito forte isso. Quando você tira um tempo para orar, você está provocando a presença de Deus. Por que os milagres acontecem? Justamente porque você só sabe pedir, você só sabe talvez falar e profetizar. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí vai uma conexão de valores que o Senhor está requerendo dos céus para a terra. Aí o Senhor vai lá em Jeremias 33:3: clama-me que te respondeste-ei, revelaste-ei coisa grande oculta que não sabemos, pastores. Aí quando os senhores clamam, eu clamo, a população, a nação clama o nome de Jesus Cristo, há uma mistura ali. Porque primeiro, ele vai ouvir, ele vai trazer a sua necessidade. Segunda, ele vai revelar o que está oculto. Uma certa feita, pastores, eu viajei, em 300 quilômetros de Paraupeba, e eu estava de férias, eu ia retornar na segunda de manhã. E eles pediram: olha, na terça-feira existe ali um culto de oração das mulheres, círculo de oração. Traz uma mensagem, por favor, rapidinho, ok. Eu fiquei, eu já sabia que de natureza daquele culto, eram só 1 hora, do início ao finalizar. Então eu trouxe 5 minutos só de mensagem: vamos orar? Vamos orar. Essa é a principal arma da igreja, oração. E quando começamos a orar, pastor, eu identifiquei na oração, ia orando, e de repente o Senhor me deu uma visão, pastores, de algo de metal desse tamanhozinho. Nunca vou esquecer dessa visão que eu tive, e uma velocidade incomparável. E eu perguntei: Senhor, mas o que significa esse metal com velocidade tão grande? O Senhor falou comigo assim: olha, tem uma irmã, olha o zelo de Deus, pastores. O Senhor não me deu a direção para a irmã, porque Deus faz o quê? Pastor Diego é para o senhor, pastor Alfredo é para o senhor, olha, o irmão é para você. Mas Deus, para não trazer um desconforto, né, de uma suposta preocupação, o Senhor falou: olha, uma irmã do nosso meio, por causa desta oração, estou dando livramento de morte de hoje a 6 dias. Não são pessoas locais, são pessoas que estão fora, parentela, assim diz o Senhor. Isso foi na terça, pastor. No domingo, pela manhã, 8 horas, o Tiago, filho, a mãe era Nelson, eu não sabia, volto a repetir. O Tiago, um obreiro de uma grande igreja em Belo Horizonte, ele sai cedinho para se organizar o início do culto, e de repente ele indo ali na 381, ele vê um fio de telefone no meio da pista. E de repente ele estaciona, ele desce, quando ele vai atravessar, para poder pegar aquele fio, para não supostamente trazer um outro acidente, vê um carro, pastores, jogou ele, segundo a fala da esposa, do filho do Tiago, foi 3 metros de altura que esse jovem subiu, pastor, ainda jovem, 30 e poucos anos, e quando caiu era como morto. Socorreram, maior desespero, foram até o hospital, e ali o que aconteceu? 3 dias após, o Tiago estava na sua casa, alimentando, cheio de escoriações, o rosto, as pernas, as mãos, mas não quebrou nenhuma unha sequer. Qual é o motivo? Oração. Oração daquela casa, daquele dia, daquela igreja, pastor, deu livramento de morte, porque é o que o texto disse, Jeremias 33:3, clama-me, que te respondeste-ei, e revelarei coisas grandes que estão ocultas, que não sabemos. Então, pastores, a oração, ela é a chave, que abre porta, fecha, livra, ainda traz salvação.
Verdade, pastor. Deus é Deus, né? Pastor, e outra coisa interessante que nós precisamos trazer aqui, Deus quer que cada um ore. E eu sei que às vezes tem muitas pessoas que às vezes chegam perto da gente e falam assim, você ora por mim? Né? A gente até ora, mas nós podemos orar pela pessoa, nós não podemos orar, né, por ela todos os dias. Ela precisa orar. Ela precisa orar. Porque a oração intercessória é bíblica. Né? Orar um pelos outros. Então nós podemos orar. Mas orar no lugar dela, não. É individual, né? Ela tem que orar. Isso. Nós podemos estar intercedendo, estar orando, buscando. Isso é maravilhoso. Então, esse testemunho que você está dando aí, maravilhoso. E eu até queria também, sabe, pastor, presbítero, que você desse aquele testemunho que eu já ouvi da sua filha. Ela estava doente, sim, né? Sim, e você colocou um propósito no seu coração de oração, né? De um tempo determinado. E algo tremendo aconteceu, não foi? Então, pastor, eu tenho uns 4 relatos. Eu sempre falo com a minha filha. Eu me emociono, sabe, pastor? A minha filha é resultado de milagre. Porque são 4 situações assim, extremamente da possibilidade da medicina resolver. Tá? Logo a minha filha recém-nascida, pastores, ela tomava o leite de vaca, a gente não tinha ainda, né, o conhecimento de tamanho veneno que representava ela, e a gente começou a levar em vários médicos, vários, não me lembro quantos, mas a gente percorreu porque assim que ela terminava de alimentar com leite de vaca, ela sua muito, até hoje. Ao ela suar, ela passava a mãozinha assim, saía todo o cabelo, ficava o espaço. E nós entramos, né, na dependência 100% de Deus, vamos aqui, vamos ali. E a gente levou ela, foram médicos encaminhando para médico, e chegamos a uma doutora, ela falou, olha, é um pouco dolorido os exames. Ou seja, o pai e a mãe vai ter que segurar as perninhas, sentou numa mesa, que nem essa, eu segurando as perninhas, a mãe segurando as mãos, vão começar o teste, picotando ela todinha de agulha. Ela gritava, muitas. Não me lembro, mas eu chorava junto à minha esposa, e de repente o problema está aqui. Foi detectada a lactose do leite. Aí o que ela trouxe de diagnóstico? Pediram vários exames, e no final de todos os estados de exame, ela trouxe um diagnóstico. Olha, a gente vai fazer todos os tratamentos cabíveis, direcionados pela medicina, mas com esses resultados só a partir de 5 anos, que ela vai poder comer um biscoitinho Maria para teste. Ao contrário disso, até o leite que cai nela vai ferir. De tão forte agressivo alergia, isso, né? Pastor, agressivo que era a alergia. E eu já saí dali com um propósito que o senhor falou, muito bem lembrado. Falei, meu Deus, o senhor é Deus, o senhor ouve oração. O senhor tem resposta para isso. A medicina tem um limite, é de Deus, sim, Lucas era médico. Mas a oração, ela provoca o milagre. E eu cheguei em casa, fiz um propósito, Senhor, vou orar 90 dias consecutivos, ou seja, foi mês de setembro. E até o final do ano, se o Senhor, porventura, queira o Senhor, sei que o Senhor pode agora, ou não, como a água que cai na árvore ali, e gradativamente vai dando vida, queira o Senhor, se o Senhor até dia 31 de dezembro trazer uma resposta de cura, ali, Senhor, eu estarei ofertando todo o meu 10º. Fiz um voto. E o voto é muito interessante. Números 30, cuidado. Você não deve fazer, mas fez, cumpra-se. E de repente, vamos aqui, exame ali, vamos lá. E eu, jejum, oração. Tinha feita que eu levantava 2 vezes na madrugada, orava, e assim, quase o dia todo, ungia ela. Enfim, quando aproximou novembro, a médica, não, vamos trazer outra bateria de exame, vamos analisar. Pastores, pegamos ela, não fomos até a médica, laboratório, fizemos. Quando eu levei a expectativa grande, o Senhor respondeu. A fé, a oração traz fé, traz vida. E quando eu chego lá, a médica pega todos os exames e balança a cabeça. Meu Deus, não houve reação nenhuma favorável.
Meu Deus, mas com esse nível que está aqui, era para ela estar morta. Não, nós vamos repetir. Falou assim, ô pai, o que acontece? Eu tenho uma agenda nos Estados Unidos, dia 1º de janeiro eu tenho que estar lá. Eu teria que viajar no dia 23. Vou cancelar todas essas viagens, mas eu quero outros exames, quero laboratório X. Aí dia 31, pai, eu te atendo aqui com os resultados, se trazendo. Pastor, eu corri, fui ali, mas confiante, orando, eu percebi algo, porque se deu errado demais, está vivo, era para estar morto, Deus está ouvindo a minha oração. Deus está no negócio. Deus está no negócio. E eu levo aquele resultado, justamente 8 horas da manhã, após aquele resultado, ela ali pegar voo para os Estados Unidos, atrasou praticamente uma semana, e de repente ela chega lá, ela, meu Deus, e eu ansioso, meu Deus, o quê? Meu Deus, confio eu. E de repente ela trouxe o resultado, olha, os exames deu todos favoráveis, todos negativos a essa enfermidade. Eu me emocionei muito, porque quando se trata de filho, você dobra a sua oração. Você sabe que Deus ama os filhos, o Senhor é filho, a nação é criatura, precisa se tornar filho quando aceita Jesus como um Salvador. Então eu vim para cá, ela falou, pai, com a minha fala, o senhor vai comprar o leite e o senhor vai dar uma mamadeira. Um dia sim, um dia não, para que o organismo dela se organize. Eu saí do consultório e falei, não, Deus não dá o negócio pela metade, a fé, o que eu fiz de propósito, saí, já comprou a caixa de leite Setagol, parece que não tinha leite Paropeba, mas a oração me moveu, trouxe uma caixa de leite, cheguei em casa, eu falei, você vai tomar, falei com a minha esposa, ela vai tomar quanto se ela quiser. Pastor, nunca mais caiu um fio de cabelo por essa natureza. Glória a Deus. Meu 13º saiu e... milagre, ele não tem preço, não se explica. Eu tinha um restinho de economia, fui no banco, saquei tudo, porque a vida, ela pode não ter preço, ela tem valor. Ou seja, R$1 milhão, 2, 10, 20, não paga a vida do seu filho, porque tem valor. Então, oração é isso, pastores. Tem milagres por aí, é só o povo orar. É verdade. Pessoal, ó, eu vou falar com você, não é maravilhoso? A IKEA até às vezes impede a gente, mas a gente tinha que aplaudir a Deus de pé, de ouvir um testemunho deles. É verdade. Eu também emociono. É isso aí, querido. Então nós precisamos buscar Deus, ficar bem próximo de Deus, porque longe de Deus é impossível viver. Então faça isso, não fica longe de Deus não, fale com Deus, ore a Deus, peça a Deus, né? Como o texto de Romanos diz, que nós não sabemos orar como convém, mas as nossas atitudes de sermos filhos de Deus, obediente à palavra dele, né? Algo sobrenatural acontece sempre, né, presbítero? Eu tenho certeza, eu já ouvi, tem mais testemunho. Tem muitos testemunhos, muitos. A gente tem também, né, pastor? Verdade. Mas é isso, que Deus abençoe as nossas vidas para que nós possamos continuar firme, né, com o Senhor. Amém? Presbítero, muito obrigado pela tua presença, foi maravilhoso aqui a sua fala, o seu testemunho. Emocionei aqui, o senhor emocionou, eu tenho certeza que muita gente em casa também emocionou, né? E que Deus continue te abençoando, viu? Amém? Amém, pastores, a honra é toda minha, tá? Eu me disponibilizo, porventura, alguma vez que o senhor preparar, né, através do senhor, vocês são homens de Deus, não estou aqui por acaso, Deus tem um propósito. E é isso, a Bíblia diz em Mateus 22, 21, tudo que o Senhor pedir em oração, crendo, receberá. Então está aí a chave para todos aqueles ouvintes ou onde chegar, não perca tempo. Verdade. Ore que milagre, ore que milagre chega. Tá? Então é gratidão toda minha, tá, pastores? Obrigado por tudo. Agradecemos, presbítero, e que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe presbítero, nossos convidados de hoje, pastor Alfredo. Foi um prazer estarmos aqui juntos para mais este programa
concluído com sucesso. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe sua casa, abençoe seu lar e abençoe sua família. Olha, esse programa eu me emocionei muito, presidente. Amém. Glória ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Forte abraço a todos e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Amém.